Olá, quero falar sobre a Globant Enterprise AI, a plataforma que começamos a criar há 1 ano e meio para que nossa comunidade possa adquirir e começar a usar a inteligência artificial generativa em suas organizações. Antes de começar a palestra, gostaria de lhe dizer o que estou procurando com esta palestra. Gostaria que vocês pensassem em casos de uso para suas organizações, casos em que possam aumentar a produtividade e a eficiência. Agora, por que criamos a plataforma? Quando os primeiros Large Language Models foram lançados, em especial o OpenAI, vimos que essa tecnologia tinha o poder de mudar a sociedade, assim como a eletricidade e a internet há 30 anos. Assim, rapidamente começamos a trabalhar para criar uma plataforma que simplificasse a adoção dessa tecnologia. Fiéis à nossa história em GeneXus, trabalhamos para simplificar, neste caso, não o desenvolvimento de software como o GeneXus Low Code, mas sim o desenvolvimento de assistentes e agentes alimentados por inteligência artificial generativa. Acreditamos que a plataforma pode ser a base para uma estratégia bem-sucedida de inteligência artificial generativa. Fiel aos valores da GeneXus, a Globant Enterprise AI é independente e agnóstica em relação aos fornecedores de tecnologia de diferentes modelos, permitindo que nossa comunidade escolha entre uma ampla variedade, e isso será cada vez maior, porque vemos que todos os dias, todas as semanas, surgem novos modelos, novos fornecedores, novos modelos com ajuste fino, e acreditamos que ser agnóstico é um grande valor que estamos oferecendo à nossa comunidade. Agora vamos entender a plataforma em seu contexto. Como você pode ver, a plataforma nos permite abstrair da base, da AI Foundation, em termos de modelos, dos bancos de dados vetoriais e assim por diante, e fazer a integração muito rapidamente. Simplesmente, toda vez que estivermos definindo um assistente, poderemos alterar o modelo que queremos usar. Podemos disponibilizar a plataforma em qualquer nuvem que nossos clientes tenham, por exemplo, Azure, AWS, Google Cloud Platform. Isso, somado ao fato de que podemos consumir os modelos dentro das próprias nuvens, nos dá uma segurança muito importante ao criar esses assistentes e essas soluções baseadas em inteligência artificial generativa. Por exemplo, se pegarmos o exemplo do Azure, podemos implantar a plataforma e usar os modelos OpenAI que estão dentro do Azure, usar também o Search AI, que é o Vector Database que o Azure nos oferece, e assim podemos ter também os documentos, os bancos de dados, também no mesmo ambiente, e assim ter uma solução super segura para resolver ou agregar valor aos processos que queremos. Isso do ponto de vista da segurança. A plataforma também agrega grande valor em termos de observabilidade dos custos, dos projetos que temos, das diferentes organizações que podemos ter, dos diferentes assistentes que podemos ter. Uma parte do FinOps também é poder navegar pelas solicitações feitas pelos usuários e tentar entender quais são os assistentes mais usados e as perguntas mais repetidas. Como você pode ver, normalmente o que as organizações têm são dados de diferentes tipos, em bancos de dados, em APIs, em documentos. Podemos consumir tudo isso da plataforma para criar soluções muito rapidamente. Isso pode ser visto como um acelerador para as soluções que você deseja criar com inteligência artificial generativa. Então, depois que passamos pela plataforma, o que obtemos? Diferentes tipos de assistentes, que agora vamos detalhar melhor, que nos permitirão resolver diferentes necessidades para sermos mais eficientes em nossa organização. Vamos começar analisando os assistentes que mencionei, que são pré-configurados e nos ajudam a acelerar bastante esse processo. Podemos começar falando sobre talvez o mais básico, mas muito poderoso dos assistentes pré-configurados, que é o que nos permite conversar com um LLM. Simplesmente nos conectamos aos diferentes LLMs que temos disponíveis, que podem ser do Google, OpenAI, Llama, diferentes provedores, e escolhemos conversar com eles. Mas como? De uma forma mais segura do que com outras opções, porque, por exemplo, nossa plataforma, quando a disponibilizamos no modo SaaS, se comunica por meio da API dos provedores, o que significa que estamos impedindo que eles usem nossos dados, nossas informações privadas, para retreinar futuras versões dos modelos. Portanto, já temos um valor que nos diferencia, segurança de uso. Também temos a possibilidade de não ter que pagar taxas de usuário por esse chat.
Também temos a possibilidade de alterar, trocar e testar diferentes modelos para ver como funcionam uns com os outros. E por sua vez, agora com o avanço dos modelos, você saberá que eles são multimodais. Temos essa possibilidade em nossa plataforma e isso nos dá uma ampla gama de possibilidades quando se trata de pensar em casos de uso ou mini casos de uso. Podemos fazer upload de livros e pedir que eles os resumam, podemos comparar diferentes contratos ou regras jurídicas e pedir que eles marquem as diferenças. Também podemos fazer upload de imagens e pedir que descrevam essas imagens. Também podemos fazer upload de áudio e pedir que o transcrevam, que o traduzam. Por fim, podemos até fazer upload de vídeos e pedir que transcrevam o que está acontecendo e depois pedir que façam um resumo. Há um número infinito de casos que podem agregar valor. Isso pode ser disponibilizado rapidamente assim que a plataforma for configurada. É muito rápido começar a usar essa funcionalidade e disponibilizá-la para toda a organização. Podemos passar para o próximo assistente, que é o bate-papo com documentos. Você já deve ter ouvido falar da terminologia RAG, que é uma técnica de solicitação que usamos na plataforma. O que ela nos permite fazer é, quando temos grandes quantidades de documentos, ou seja, centenas de documentos, muitos gigabytes de documentos, podemos ingeri-los do repositório onde estão em nossa plataforma e começar a interagir com eles, usando o poder do LLM, mas também o contexto desses documentos. Portanto, temos diferentes casos de uso. Por exemplo, para escritórios de advocacia que o utilizam e têm muitos documentos e memorandos internos. Para, por exemplo, centrais de atendimento que têm, para os usuários da central de atendimento, a possibilidade de responder mais rapidamente às perguntas que estão fazendo. Eles podem navegar por manuais, informações internas da empresa para responder mais rapidamente e uma infinidade de casos semelhantes. Todas as organizações têm muito texto. Este é o assistente ideal para explorá-los e poder tornar esses documentos, esses dados, mais produtivos. Certamente, na palestra de Sofia, você poderá ver as histórias de sucesso que tivemos até agora. Por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento é um dos casos de RAG de que eu estava falando. Vamos passar para o próximo, então. Interagindo com APIs. Hoje em dia, como você sabe, existem muitas APIs. Temos APIs dentro da organização, temos APIs de sites externos. Bem, temos um assistente pré-configurado que nos permite definir uma API que deve seguir o protocolo OpenAPI 3.0. Defina-a em nossa plataforma, defina os avisos, as regras pelas quais queremos interagir com essa API. E o que esse assistente faz é nos permitir a comunicação com um site externo. Normalmente isso acontece muito em áreas financeiras que têm muitos órgãos reguladores, bancos centrais ou diferentes órgãos reguladores. Eles usam esse tipo de assistente para ter sempre a possibilidade de ter as informações mais recentes e atualizadas disponíveis nesse sentido e também para encontrar essas informações mais rapidamente. Tais regulamentações, tais regras e ter um acesso rápido para encontrá-las semanticamente nesses sites. O que o LLM faz nesse caso é traduzir a intenção do usuário, escolher o melhor método para usar a API, invocá-la e assim elaborar uma resposta. Esse assistente também foi projetado para interagir agora não com uma API, mas com um banco de dados relacional. O banco de dados, como todos vocês em suas organizações provavelmente têm, possui diferentes tipos de bancos de dados. Oferecemos suporte a todos os bancos de dados relacionais, desde que estejam normalizados na terceira forma normal. Podemos nos conectar a ele e, a partir daí, fazer consultas em linguagem natural para obter os dados de que precisamos. Ao conversar com os profissionais de sistemas, eles nos disseram que a gerência e outros departamentos, como o de vendas, costumam solicitar vários tipos de relatórios em um prazo muito curto. Com essa ferramenta, podemos capacitá-los a gerar seus próprios relatórios. Por quê? Porque eles precisam interagir simplesmente em linguagem natural. Por exemplo, solicitar as vendas do ano passado, deste mês, deste produto para este cliente. Podemos ver diferentes tipos de informações em gráficos de barras, em linhas do tempo, em tabelas. Isso realmente dá muito poder ao usuário final não técnico para que ele possa gerar suas próprias consultas em linguagem natural. Aqui,
Usamos o LLM para entender a intenção do usuário e gerar a instrução SQL, que trará a consulta do banco de dados e produzirá uma resposta para o usuário final. Vamos passar para o próximo. Esse assistente é bastante novo. Estamos falando agora da criação de Agentic Flows. Ele foi lançado na plataforma há apenas algumas semanas e realmente traz muito poder para o usuário. O que esse criador de fluxos nos permite fazer é encadear todos os assistentes que mencionei anteriormente, que já criamos, para resolver problemas mais complexos. Como você pode ver na tela, podemos ver como podemos encadear visual e facilmente os diferentes assistentes que já criamos para oferecer ao usuário final uma conversa ou uma resposta muito mais rica. Como podemos integrar diferentes tipos de assistentes, não importa como o usuário pergunte, podemos dar uma resposta mais concreta. Por exemplo, se o usuário estiver solicitando informações específicas que estão em um documento, usaremos o assistente RAG. Mas se ele estiver solicitando uma informação específica que esteja em um banco de dados, poderemos responder com um gráfico e dar uma resposta mais alinhada com a pergunta. Isso nos permite ter experiências muito mais ricas com nossos usuários finais. Antes da existência desse módulo, geralmente fazíamos isso por meio de programação, o que exigia muito mais esforço para torná-lo disponível. Isso também trouxe outra possibilidade muito poderosa e realmente rica, a de integrá-lo por meio de configuração com apenas alguns cliques ao Teams, Slack e WhatsApp. Todos os agentes que vimos antes, ou mesmo esses fluxos de assistentes, poderão ser disponibilizados nessas plataformas, permitindo, por exemplo, que uma equipe de vendas interaja com um assistente a partir de seu WhatsApp enquanto visita clientes, sem precisar acessar um site corporativo ou a intranet. Além disso, essa integração promove maior agilidade na comunicação e simplifica o acesso às informações. Vamos passar para o que está por vir dentro da plataforma Globant Enterprise AI. No roteiro de curto prazo, teremos diferentes módulos que lançaremos. Não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas lembre-se de que você começará a ouvir sobre o módulo de avaliação em breve. Ele nos ajudará a ver as diferentes versões dos assistentes que estamos testando e criando para ver quais dão os melhores resultados, quais respondem com o tom que achamos mais interessante. Você verá que estamos falando sobre o Golden Dataset. Esse é o conjunto de dados que realmente faz com que o assistente se comporte da maneira que desejamos. Normalmente fazemos isso de forma muito mais manual hoje em dia. O que esse módulo vai acrescentar é a possibilidade de automatizar muito isso. A parte dos guardrails nada mais é do que filtrar um pouco as entradas e saídas dos assistentes para que eles não injetem código, não criem estratégias de segurança diferentes ou também para evitar o uso indevido desses assistentes e que eles digam coisas que realmente não queremos que eles digam. Normalmente eles falam sobre assuntos como política ou religião ou coisas que em um site corporativo talvez não queiramos que aconteçam. E o último ponto é o ajuste fino. Como você sabe, na plataforma, até o momento, não temos recursos para ajuste fino. Normalmente, usamos LLMs conforme fornecidos pelo provedor, mas agora estamos estudando alguns casos em que eles podem ser úteis para definir quais recursos podemos integrar à plataforma para oferecer essa possibilidade à nossa comunidade. Agora vamos falar de algo novo, algo bastante novo. Para recapitular o que falamos, tínhamos os diferentes tipos de assistentes que mencionei. Depois, tivemos a possibilidade de encadeá-los em um fluxo e agora temos algo mais, que é a possibilidade de criar um agente. O que é um agente? Bem, veja da seguinte forma. Um assistente realiza uma tarefa definida, digamos, ele pensa rápido e eu lhe digo o que ele deve fazer. Eu digo a ele que quero que você me obtenha tais e tais dados do banco de dados. Em seguida, ele cria uma instrução SQL, calcula a resposta e a fornece a você. Com um fluxo de assistentes, como vimos, podemos criar soluções para problemas mais complexos, porque podemos integrar diferentes tipos de assistentes. E depois temos o agente, que é como um assistente, mas com mais ferramentas e mais autonomia. Como eu estava dizendo, um agente poderá resolver certas tarefas muito mais complexas com autonomia. Como? Bem, o usuário dará a ele a tarefa a ser concluída,
mas o agente terá autonomia para subdividi-la em pequenas tarefas e sequenciá-las como achar melhor, usando diferentes ferramentas que disponibilizamos para ele. Quais são essas ferramentas? Por exemplo, acessar a web. Por exemplo, usar uma calculadora para fazer cálculos complexos. Por exemplo, usar algum outro assistente que já tenhamos definido na plataforma. Usar assistentes de tradução ou usar um assistente RAG com documentos. O agente vai definir quando usar essas ferramentas e como sequenciar as tarefas para resolver a tarefa maior, que é a definida pelo usuário, que é uma tarefa mais complexa. Para tentar simplificar esse conceito, gostaria de compartilhar um exemplo com você. Suponhamos que a tarefa que eu queira propor a um agente seja: quero um planejamento semanal, quero comer de forma mais saudável e quero um planejamento semanal de lista de compras e receitas. Portanto, essa é a tarefa complexa que proponho ao agente. O que vem a seguir é, ele criará um plano de trabalho e o sequenciará em diferentes tarefas. Uma tarefa pode ser acessar online o site da Organização Mundial da Saúde e entender o que é uma alimentação saudável, quantas calorias, quantos ingredientes e nutrientes são necessários para uma alimentação saudável. Depois de saber isso, por exemplo, com base nisso, você poderia escolher uma lista de ingredientes que fornecem os nutrientes de que falamos. Depois disso, você pode se conectar a um assistente RAG, por exemplo, que tem milhares de receitas, e criar receitas com esses ingredientes que tenham os valores saudáveis, como pedimos anteriormente. E no final, você poderia nos fornecer uma tabela com as receitas para cada dia da semana e as compras necessárias para preparar essas receitas. Bem, espero que esse exemplo tenha sido claro o suficiente para tentar expressar o que vemos e o que queremos dizer quando falamos de um agente. Todo esse preâmbulo sobre o que é um agente é para lhe dizer que estamos criando um Agent Studio dentro da plataforma. Teremos um módulo que permitirá que você crie esses tipos de agentes que mencionei. Lá, nesse estúdio que você está vendo na tela, poderemos definir os agentes, quais tarefas eles podem resolver, quais processos de negócios eles podem criar ou interagir com ou sem intervenção humana, quais ferramentas estão disponíveis para eles, quais ferramentas não estão disponíveis para eles. E bem, poderemos até mesmo testar como eles funcionam e, no final, publicá-los se assim o desejarmos. Isso também estará disponível em algumas semanas na plataforma, portanto fique atento. Em resumo, você sabe que essa tecnologia, a inteligência artificial generativa, é dinâmica e muda cada vez mais rápido. Você verá novos modelos surgindo semanalmente, novos provedores e hoje, mais do que nunca, ter uma plataforma à prova de futuro para poder criar essas soluções é realmente relevante. Uma plataforma que seja resistente às mudanças e ao dinamismo que essa tecnologia traz. Para se ter uma ideia, estamos lançando atualizações diferentes todos os meses na plataforma devido ao dinamismo dessa tecnologia. Nós o convidamos a participar da revolução da inteligência artificial generativa e, ao longo do caminho, manter sua independência de poder escolher entre diferentes modelos, entre diferentes provedores e diferentes plataformas para hospedar suas soluções. Que tenham controle total sobre os custos e a segurança. É muito importante para nós podermos oferecer isso à nossa comunidade. Bem, para encerrar, gostaria de deixá-los com uma pequena reflexão que ouço com frequência dos clientes, que é a incerteza ou o medo de investir nessa tecnologia tão dinâmica. Não sabemos como ela responderá, muitas vezes não temos certeza de como os assistentes que criamos se comportarão ou se os documentos são ideais. Mas eu queria refletir com você sobre como pode ser perigoso não investir nessa tecnologia. Qual será a relevância de sua organização em 5 anos se você não investir em inteligência artificial generativa? Então é com isso que eu gostaria de terminar. Muito obrigado.